Glória a Deus. Agora eu vou te fazer uma pergunta. A sua casa, ela tem, com que frequência você recebe a visitação de Deus? Com que frequência Deus visita a sua casa? Com que frequência Deus entra, transforma, age na vida da sua família, da sua casa? Você tem resposta para isso? Sim ou não? Ou ultimamente a sua casa tem sido um poço seco, né? Onde o Espírito Santo não tem habitado, não tem ministrado ao coração, não tem tocado, né? E transformado as vidas. Irmãos, eu gostaria nessa tarde, é uma mensagem bem simples, tá? Nada muito bem elaborado, mas eu creio que Deus pode falar ao seu coração, basta que você esteja apenas aberto a ouvir aquilo que o Espírito de Deus quer ministrar ao nosso coração. Amém? Então eu gostaria de compartilhar nessa tarde uma passagem bíblica conhecida, né? Mas que onde Deus ele visita a casa de uma família, e uma família composta apenas por uma mulher e um filho, né? E o mais interessante dessa visitação é que essa família, ela não serve a Deus. Ela não serve a Deus. Ela fazia parte de um outro povo que não era o povo de Deus, o povo escolhido, não eram da origem hebreia, eles não eram israelitas. E ali acontecem 2 milagres, e eu creio que no final acontece um terceiro milagre. Então eu gostaria de te convidar, você que trouxe a sua espada aí, eu creio que você está municiado com a sua maior arma, a arma de guerra, que é a palavra de Deus, e te convidar aí, pode colocar a referência, por favor, do texto dessa tarde, para que a gente possa estar falando um pouco aí desse assunto, ali no livro de Reis, primeiro livro de Reis, não é primeira Reis, não, primeira porque não é carta, não é epístola, tá? É primeiro livro de Reis, né? Capítulo 17, nós vamos ler do 8, versículo 8 ao 24, né? E logo você já vai estar percebendo aí, se a sua Bíblia tem subtítulos, né? Ela vai estar apontando aí, Elias e a viúva de Sarepta. Alguém tem um título diferente aí? A minha é Elias e a viúva de Sarepta. Alguém tem algum título diferente aí? Acabe, a viúva de Sarepta, né? Amém, glória a Deus. Então eu vou pedir para que você se acomode, não feche a palavra, tá, queridos? Eu tenho por hábito, sempre que eu trago uma mensagem, de explorar o texto, a gente tirar as respostas daquilo que a gente quer compartilhar com a igreja a partir do texto, tá? Eu não sou daquele que arruma uma mensagem e depois vou procurar um texto para pregar, não. Primeiro a gente lê a palavra de Deus e da palavra de Deus a gente tira a mensagem, tá bom? Então acompanhe comigo aí em 1 Reis, né, capítulo 17, a partir do versículo 8 ao 24. A leitura é um pouco extensa, mas eu creio que você pode acompanhar comigo o raciocínio. Diz assim a palavra de Deus: Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê o quê? Algumas versões vão ter comida, outras vão que te sustente, depende da sua tradução ou da versão. Prosseguindo, 10. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher, o quê? Mulher viúva, apanhando lenha, algumas versões, né? Colhendo gravetos, pode ser também, né? Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido,
há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E, vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu. Olha só, acompanhe agora o que fala logo em seguida: comê-lo-emos e morreremos. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a 15. Foi ela e fez segundo a palavra de... Repetindo, foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos. Da panela da farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. 17. Depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele, o que, igreja? Morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à minha memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E, estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou-se a entrar nele, e revi. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Curve a sua cabeça, vamos orar. Pai, nós estamos aqui nessa tarde, Pai. Em primeiro lugar, Senhor Deus, estamos aqui para adorar, louvar o teu nome. Pai, nós cremos que o Senhor sempre tem algo a falar no nosso coração, a ministrar, nos ensinar, nos confrontar também. Nós precisamos, Pai, ser confrontados. Tira, Senhor Deus, nós, cada um dos meus irmãos, Pai, da zona de conforto. Nós queremos sair daqui, Pai, alimentados, cheios da tua palavra. Abre, Senhor Deus, o nosso entendimento. Nós queremos, Pai, verdadeiramente viver como diz a tua palavra, viver pela fé. E é necessário, Pai, que essa fé em nós seja exercitada, Pai. Nos ensina mesmo a depender, a viver e a esperar no Senhor. É a nossa oração, te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Só os mais que vencedores digam amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, para que você entenda bem o contexto dessa palavra, depois da morte de Salomão, rei Salomão, filho de Davi, Israel foi dividido em 2 reinos. O reino do sul, chamado de Judá, cuja capital era Jerusalém. Reino do norte, chamado de Israel, reino do norte, chamado de Israel, cuja capital, cuja cidade sede era Samaria. E nesses períodos sucederam vários reis no reino do norte. Então veio um rei, Jeroboão, e foram vários reis, Abias, foram se sucedendo, até que chegou ao 7º rei, chamado rei Acabe, que era marido
da rainha Jezabel. Todos os reis que antecederam Acabe foram reis que não andaram nos caminhos do Senhor, logo eles fizeram o que era mal aos olhos de Deus. Porém o rei Acabe foi o pior deles. E o que o rei Acabe fez de tão grave? Ele trouxe, porque ele casa com Jezabel, que era uma filha da região de Sidom, que foi citado ali, Sarepta fica na região de Sidom. Então ele casa com Jezabel, que era filha de um sacerdote rei, Sidom. Sidom era uma cidade, né, uma região que ficava que descendia da antiga Fenícia. Então ele casa com essa mulher, Jezabel, e o rei Acabe traz para o reino do norte, o reino de Israel, a adoração a um deus chamado Baal, que era um deus pagão, né, dos povos pagãos. E Baal era o deus da chuva, era o deus da vida, era o deus da fertilidade. Então atribuía-se muito daquilo que acontecia, né, nos povos pagãos a esse deus Baal, que era digno de adoração. Então o rei Acabe, atendendo a sua esposa, ele traz para o reino do norte, ou seja, para Israel, cidade de Samaria, a adoração a esse Baal, e ali ele constrói inclusive um templo. Está todo mundo me entendendo o que eu estou falando? E ele constrói um templo, e aí Deus fica indignado, e levanta um homem chamado Elias, amém? Como profeta, para ir confrontar Acabe do terrível pecado que ele estava cometendo contra o povo de Deus. E Elias, ele vai até o rei Acabe, e ele prediz, ele anuncia: olha, por conta do teu pecado, não vai mais chover aqui no reino do norte, aqui em Israel, e logo vocês vão passar fome, porque a chuva o quê? Fazia o quê? Que as plantações, elas dessem os seus frutos e colhessem, e dali o trigo, uma série de mantimentos dependiam do quê? Então Deus quer destruir o quê? A adoração àquele Deus que o Deus Baal, que é um Deus que daria essa fertilidade, que daria essa colheita para o povo de Israel. Então ele leva Elias aí até a presença do rei Acabe e diz o seguinte: olha, vai ter seca e vocês vão passar fome. Só que Deus já fala para Elias: Elias, você falou isso, agora sai daí, porque é bem provável que você sofra retaliação. E aí Deus manda Elias primeiro para uma região chamada Querite, e lá em Querite ele é enviado novamente até a cidade de Sarepta, que é aí onde nós chegamos aqui no contexto. Por que Elias foi para Sarepta? Ele estava, na verdade, fugindo de uma possível retaliação que o rei Acabe poderia, fazer com ele, ou seja, matar ele, porque ele havia anunciado um decreto de Deus contra o rei por conta dos pecados que estavam ocorrendo, lá naquele reino. Então, nesse contexto, irmãos, é que Elias vai parar nessa cidade de Sidom, nessa cidade de Sarepta, que fazia parte de Sidom, uma região ali da Fenícia. Fenícia é um dos povos da antiga Mesopotâmia, onde é o berço que nasce toda a civilização. Para que vocês entendam muito bem, os fenícios têm uma importância muito grande. Por quê? Porque os povos sumérios, que também eram da Mesopotâmia, eles criam a escrita, a primeira escrita chamada cuneiforme, há mais de 4.000 anos antes de Cristo, e aí os fenícios, a partir da criação da escrita, eles vêm e organizam um alfabeto. Então, um alfabeto como nós conhecemos hoje, A, B, C, uma sequência lógica, como é construído, a nossa língua portuguesa, que é de origem latina, ela vem lá dos fenícios, e Deus manda, então, Elias para casa de uma viúva. Olha só que interessante, e o profeta, ele tinha uma responsabilidade muito grande, porque ele era o próprio
porta-voz de Deus. Aonde o profeta chegava, certamente haveria o quê? Algo ia acontecer. Ou ele ia liberar, algo da parte de Deus, que poderia ser bom, ou que poderia também ser ruim. Então, Elias é enviado para este lugar, e o que é interessante, irmãos, é que ele está fugindo, e Deus manda ele para a casa de uma mulher, que estava como? Como é que estava a casa dela? Vocês lembram? O que estava acontecendo na leitura? Ela estava passando o quê? Fome. Olha só que interessante. Como é que o Deus, pode fazer uma loucura dessa? E eu quero entender, e quando eu me debrucei sobre esse texto, eu falei: Senhor, por que o Senhor decidiu abençoar a vida daquela mulher? Ela não te servia, ela não era uma mulher que conhecia o Senhor, ela não foi ensinada desde o berço a adorar o Deus verdadeiro. Oi? E aí, queridos, Deus faz uma obra maravilhosa na vida daquela mulher, realizando ali milagres. E aí eu comecei a me perguntar: então tá, Senhor, o Senhor tem a resposta, é o Senhor, o mistério é teu, mas o problema é que nós temos uma tendência de sempre olhar só o milagre, amém? Amém ou não amém? Só que a gente esquece que existe um antecedente, existem circunstâncias que antecederam o milagre. A gente às vezes, quando olha uma pessoa bem sucedida, profissionalmente ou na família, você esquece que ela teve que pagar um preço muito alto para chegar onde ela chegou, e a gente só olha o glamour da posição que ela se encontra, mas esquece que com certeza ela deve ter passado situações difíceis, momentos complicados, e que ao final culminou com aquela situação favorável. No contexto bíblico é importante dizer, sobretudo no Oriente Antigo, a viúva era sempre uma mulher que necessitava de uma proteção e de um sustento. Sob a lei de Moisés, a viúva ela precisava o quê? Ser sustentada pelo seu filho primogênito, porque a lei de Moisés determinava que a família tinha que amparar essa mulher. Só que, se ela não tivesse filhos maiores, crescidos, que já pudessem trabalhar, como é que essa mulher ia se sustentar? A tendência dela era cair naquilo que nós chamamos de mendicância. O que é mendicância? É o ato de viver de esmolas, A tendência de algumas mulheres viúvas, com filhos pequenos ou sem filhos, era mendigar, era pedir esmolas para poder sobreviver. E parece que a situação dessa mulher não era diferente, não era diferente. E provavelmente não, vocês podem ler que ela chega um momento que ela fala para o profeta: olha, eu ia preparar a nossa última refeição, ia fazer o que depois? Ia fazer o que, igreja? Morrer. Então, ela já vivia os seus últimos dias, porque um decreto já havia sido estabelecido, e ela estava aguardando apenas um momento para que aquilo se consumasse. E o pior de tudo era que ela tinha um filho pequeno, O texto não fala, mas está muito claro que era um menino, que era alguém que dependia dela, e não ela dependia dele. E eu imagino o desespero daquela mulher. Se a gente se colocar numa situação, E eu comecei a olhar com os olhos de misericórdia para essa situação. E vejo também que Deus se agradou daquela mulher. Amém, igreja? Amém ou não amém?
Você crê que Deus se compadece do sofrimento de qualquer pessoa? Sim ou não? Eu creio, queridos. Eu já vi muita gente que não serve a Deus passar por milagres. Mas por que Deus faz isso? Porque Deus se compadece. Porque Deus vê o sofrimento. Deus pode agir? Pode ou não pode? Pode também não agir, amém? Mas Deus, Ele não está alheio ao sofrimento humano, a nossas necessidades nem a nossas dificuldades. Mas uma coisa eu aprendi, que quando Ele se compadece do sofrimento daquele que não serve, conosco que fazemos parte da família dele, existe uma diferença muito grande. Sabe qual é a diferença? É que lá Ele se compadece, mas aqui dentro Ele tem uma aliança conosco. E quando um filho dele está sofrendo, quando um filho dele está perecendo, a mão de Deus já está sobre as nossas vidas. Então existe uma aliança, queridos, de Deus conosco. E essa aliança é um compromisso eterno, porque Deus não quebra o compromisso dele conosco, mas nós somos infiéis com ele, né? A gente não honra muito bem aquilo que a gente fala. Mas Deus não, como diz a palavra, não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Ele estabeleceu que Ele vai abençoar, acabou. Acabou. Quantos aqui estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, Deus se agradou daquela mulher. Deus viu o sofrimento daquela mulher. E a prova de que Deus se agradou dela é que mandou quem para a casa dela? O profeta Elias. Um homem de Deus, um homem que carregava a presença de Deus. Mas essa intervenção divina, ela tinha uma explicação, pelo menos eu procurei, eu pedi para Deus, Deus me mostra por quê, porque de repente a gente vai chegar à conclusão de que tanto faz servir a Deus, quanto não servir a Deus, porque Deus pode agir quem está dentro da igreja, e pode agir quem está fora da igreja. E quando eu falo igreja, não estou falando do templo, mas estou falando da comunidade dos salvos e remidos no sangue de Jesus. E como eu disse para vocês, é engraçado a gente olhando o texto, ver como é que um lascado pode cuidar de outro lascado. Imagine você passando por uma crise financeira desgramada, vai pedir conselho para um cara que está falido? Sim ou não? Você que está com crise no casamento, vai pedir conselho para alguém que acabou de divorciar? Pois é, mas Deus manda um fugitivo, um homem com medo de morrer, para a casa de uma mulher que estava morrendo de fome e estava passando os seus últimos dias. Somente, irmãos, um Deus soberano, somente um Deus muito seguro de si, somente um Deus que está no controle de todas as coisas, é capaz de ordenar uma situação como essa e controlar. Somente Deus, ninguém mais. Quantos aqui já viveram algumas situações que aos olhos humanos parecia loucura? Quantos aqui? Quantos aqui? Pouca gente, né? Era para praticamente todo mundo levantar a mão. Eu vou contar uma situação engraçada aqui que aconteceu comigo. Certa vez um irmão, ele não está mais, ele já morreu. Ele foi na minha casa e ele descobriu que eu e minha esposa, a gente estava com dificuldade de engravidar, porque a gente tinha um sonho de ter um filho. E ali ele chegou e disse que Deus incomodou ele, e foi lá comigo orar. E aí ele começou com uma conversa meio estranha. Não sei o que, Deus quer te abençoar. Você lembra daquele episódio que Deus cuspiu, né? E fez lodo e untou os olhos de um cego, e ali os olhos dele. Quem lembra dessa passagem aí? Aí ele fez um rodeio muito grande para dizer o seguinte: irmão, eu quero orar com você. Agora vocês não vão rir, tá? E tapa os ouvidos das crianças aí. Agora você vai pegar aí nos seus Países Baixos, e nós vamos orar agora para Deus te dar um filho. Aí eu olhei assim para a cara dele: hã? É isso mesmo que eu ouvi? É isso mesmo.
Irmão, eu não sei se foi aquela palavra que liberou, mas depois minha filha nasceu. Mas nós vamos contar ainda depois os desdobramentos dessa obra. É uma coisa meio louca, é ou não é? Mas humanamente falando, a gente, cara, esse cara está maluco. O que esse cara está me propondo? Elias estava confiante na direção de Deus. Mas será se quem olha de fora acreditava que ali era possível uma pessoa lascada cuidar de outra pessoa lascada? Mas quantos aqui já ouviram um jargão que se usa muito na igreja, que quando a gente cuida dos outros, Deus cuida de nós? Quantas vezes vocês já ouviram isso? E quem já viveu isso? Olha aí, gostei de ver ele, domingo levantou com muita velocidade. Então quando, queridos, nós colocamos a mão no arado, quando a gente se dispõe a ajudar aquele que às vezes está numa situação difícil, e uma situação pior do que a nossa, Deus cuida de nós, Deus nos ampara, Deus nos sustenta, Deus nos fortalece, Deus nos leva, nos conduz, nos carrega, nos sustenta. E aí, queridos, eu lendo a Bíblia e ouvindo os testemunhos, quantos testemunhos a gente já não ouviu? Hoje mesmo, ontem mesmo, estava no seminário teológico, aqui o Seminário Batista Nacional, e a minha professora, ela falou: eu sou um milagre de Deus. Aí eu falei: mas por quê? Ela falou: não, eu tenho um diagnóstico de leucemia, 15 anos. 15 anos, irmãos. Leucemia é câncer no sangue, falando numa linguagem chula, assim, bem. E o médico já falou para mim que 8 dos pacientes eles já morreram. E ela toma uma medicação que, se ela não tomar uma medicação num período lá, 90 dias ela morre. E ela falou: eu já estou 15 anos. Eu falei: meu Deus, meu Deus. E ela fala de Deus assim com alegria, que parece que ela é mais, vamos dizer assim, mais sadia do que eu, que reclamo, que não acredito às vezes nas promessas de Deus, que fraquejo na primeira dificuldade. E aquela mulher falando de Jesus assim, chega, os olhos dela brilhavam. Mas nessas horas o Senhor nos constrange, né, irmãos? Nós precisamos ser constrangidos por esse amor que Ele é um amor ágape, né? Um amor que incondicional, um amor que não tem explicação. Ele ama porque Ele decidiu nos amar, e esse amor não tem explicação, porque se nós merecêssemos, não, meus irmãos, nós estávamos perdidos. E aí, queridos, eu percebo que as condições para que Deus estendesse a mão para aquela mulher, visitasse a casa daquela mulher, pode colocar o tema aí da mensagem. Vamos ler no 3, 1, 2, 3, a visitação de... Amém. E o que atraiu naquela mulher, e aí segundo a minha visão, tá, irmãos? A palavra não está muito clara. Foi eu que, estudando a mensagem, Deus foi me mostrando o que atraiu, o que agradou o coração de Deus, o que atraiu a visitação dele àquela casa, para mudar aquela realidade. Foi algo extraordinário, assim, na medida que Deus foi me mostrando. Acompanhe comigo aí, não feche a sua Bíblia lá. A primeira atitude que aquela mulher teve, está ali no verso 10, no versículo 10, de 1 Reis 17, né? Versículo 10 diz assim: então ele se levantou e foi chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha ou gravetos. Queridos, aquela mulher não estava parada. Não tem uma música do Raul Seixas que diz assim: esperando a morte chegar? Não tem uma música assim, secular? Ela estava ali fazendo o quê, queridos? Ela não estava prostrada, ela não estava rendida, ela não havia se entregue àquela situação calamitosa.
mas ela estava andando, estava agindo, acreditando que a sorte dela poderia mudar, que algo poderia acontecer. Tem muito cristão que acha, queridos, que Deus está com ele. Por isso não move uma palha para reverter uma situação difícil que ele mesmo se colocou. Ele se coloca numa situação difícil, toma uma decisão sem escutar Deus. Quando a situação está difícil, ele corre para os pés do Senhor: Senhor, me ajuda. Mas quando o resultado não vem, ele culpa Deus. Está vendo, Senhor, eu sou teu servo, eu anuncio o teu nome. E ele trata Deus com desprezo, menoscabo, achando que Deus é servo dele, é empregado dele e que está à disposição dele 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias. Deus não é bobo, irmãos. É tolice da nossa parte achar que Deus não conhece a motivação dos nossos corações. É tolice. Graças a Deus, sabe o que, queridos? Que Deus não chama nenhum desocupado para a obra dele, amém? Quantos desocupados nós temos aqui? Ou não levanta não, irmão.